Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Jornada Inesperada. Hoje, com uma grande alegria, eu trago para vocês o livro Fundação Império, do Isaac Asimov, como prometido também. Um dos livros que nós lemos, no meu caso eu reli, nesse mês de junho, tá? E lembrando um pouco sobre o livro anterior, Fundação, o Império Galáctico ele se encontrava, tinha acabado de começar a ruir, algo inimaginável até então. E diante disto, o grande cientista da psicohistória, o Harry Seldon, criou a Fundação para preservar as bases científicas, religiosas, comerciais e culturais daquela sociedade humana. E assim encurtar os previstos 30 mil anos de barbárie caótica a um mero milênio de duração. Localizada em um mundo sombrio, na borda dos limites da galáxia, a Fundação parecia indefesa diante da ganância dos senhores de guerra da sua vizinhança. Mas de alguma forma, pela ciência e inteligência, a Fundação tinha sobrevivido e até tinha ganho o controle de uma pequena federação de planetas. No entanto, ainda era muito pequena e contra ela estava o maior poder de todos, o enorme poder do Império, poderoso mesmo em decadência. Fica aqui até o final. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Fundação e Império. Vale a pena. Este é o segundo livro da trilogia original da Fundação, do Isaac Asimov, que mais tarde se tornou uma série, a série da Fundação. Ele saiu pela primeira vez em forma de livro em 1952, mas antes disso ele foi publicado em forma de duas novelas separadas. A primeira chamava Mão Morta, originalmente publicada na Assault Science Fiction, abril de 1945, e a segunda novela chamada A Mula, ou O Mulo, originalmente publicada na mesma revista da Assault Science Fiction, em dezembro de 1945. E assim como o primeiro livro da série, Fundação Império não é um romance verdadeiro, mas sim uma coleção de histórias ligadas. Uma série de contos que se passam no mesmo universo ficcional e com o mesmo pano de fundo a sustentar a história. São histórias episódicas e até certo ponto independentes, mas existe sim um eixo de ligação entre todos os eventos, especialmente quando você fixa o olhar, em uma escala de tempo maior, deixa de olhar o micro e passa a olhar o macro. E uma das críticas mais comuns aos livros da Fundação é que não há muita ação em suas histórias. Isso é verdade. Entretanto, o ponto forte do Asimov está justamente em suas ideias. Mesmo quando fitamos as histórias que não envelheceram bem ou aquelas que não parecem particularmente críveis nos dias de hoje. E considerando a época em que viveu e as limitações no processo de divulgação científica, eu particularmente acho incrível o conhecimento de ciência e de história do Asimov. Era notavelmente tão vasto que ele poderia simplesmente se basear em seu conhecimento para imaginar o futuro com visões que se aproximam em muito do que o transcorrer do tempo tem nos apresentado. Certamente por isso, seus livros são divertidos para aqueles de nós que gostam dessas coisas, ficção, história, e talvez não tenha muito sucesso entre aqueles que buscam mais ação e romance. Como eu falei no outro vídeo, minha primeira experiência com os livros do Asimov aconteceu com O Fim da Eternidade. Só depois eu conheci e embarquei na série da Fundação, especialmente na trilogia da Fundação. E Fundação Império foi um marco na minha experiência com os livros de ficção científica, um marco na minha juventude e adolescência também. Então retornemos ao livro, propriamente dito. Nós podemos dividi-lo em duas seções principais. A primeira seção do livro chama a atenção, mas é a segunda que costuma marcar a memória. Dentre os contos da primeira trilogia, certamente estes aqui são os que eu mais gosto e com os quais mais tenho memória afetiva. E também por isso, gravar esse vídeo curto tenha sido mais desafiante do que o de costume. Eu tive que deixar muita coisa que eu gosto de fora para que o vídeo não ficasse muito extenso. A primeira história do livro, O General, conta a história de Bel Orioze, um jovem comandante militar em ascensão que está tentando fazer um nome para si, mesmo nos confins do declínio do Império Galáctico.
Bom, se você não lembra que o Império Galáctico está em declínio, eu vou deixar um card aqui em cima, em algum lugar, para o nosso vídeo sobre o primeiro livro da Fundação. E em busca pela glória militar, o general Riose se depara com relatos de um misterioso grupo de comerciantes e mágicos, ou seja, a Fundação, e começa a investigar a verdade por trás dos relatos. E ao fazê-lo, ele pede a ajuda de Duncan Ba, um patrício envelhecido de outro planeta rebelde, chamado Siwena, cujo pai teria conhecido um desses mágicos no passado. A história é, em muitos aspectos, uma sequência direta da história capítulo Os Príncipes Mercantes da Fundação, já que Ba é filho de um dos principais personagens e eventos dessa história anterior são aludidos nessa história aqui. E você vai aos poucos percebendo que vale muito a pena ler os livros da trilogia original na sequência, pois mesmo as histórias sendo de certa forma independentes, como eu disse antes, existem elementos que as conectam. Como nas histórias anteriores, os líderes da Fundação confiam na inevitabilidade da psicohistória para chegar a uma conclusão sobre o problema colocado pelo general Riose e suas forças imperiais. E é na segunda parte que nós vamos conhecer o meu conto preferido, que se chama O Mulo, e nele são apresentados dois dos personagens mais memoráveis do Asimov. A primeira personagem é o Mulo, o próprio, o homônimo, aquele que dá nome ao conto, que é um telepata mutante que pode influenciar outros humanos a fazer a sua vontade, manipulando suas emoções. E a segunda é uma jovem chamada Baita Darrell, que é recém-casada e se encontra em lua de mel. E embora a caracterização dos personagens nunca tenha sido um ponto forte do Asimov, esses dois personagens aqui presentes eles são mais realistas e complexos do que qualquer um dos capítulos e dos contos anteriores, inclusive do livro anterior. O Mulo, que é um personagem, é incrivelmente mais complexo do que alguns dos vilões anteriores do Asimov, e há realmente algum senso de suspense aqui nesse conto, nesse livro, uma vez que seus poderes mutantes são um imprevisto, diferente dos eventos anteriores, que sempre tinham uma ponderação da psicohistória. Podemos, enfim, dizer, resumidamente, que quando aquele general ambicioso virou uma frota imperial em direção à Fundação, a única esperança estava nas profecias do Hari Seldon. Mas mesmo o Hari Seldon não poderia prever o nascimento e o talento mutante do Mulo, um homem pequeno com poder maior que uma dúzia de frotas espaciais. E é neste embate que se passa a nossa história aqui. A Fundação parecia condenada. E à medida que eu vou falando sobre estes livros da Fundação, embora o objetivo seja realmente resenhar os livros, eu sinto que eu acabo falando um pouco sobre mim também, posto que estes são os livros que me ajudaram a formar meu imaginário. Eu sou muito suspeito para apontá-lo como um bom livro, como um livro bom, visto que eu sofro de um mal de fã, né? Algo que turva a minha mente e atrapalha o meu discernimento. Mas sim, eu vou afirmar, o livro não é apenas bom, ele é fundamental para quem gosta de uma boa ficção. E eu fico imaginando como essa história, né, vai ser transportada para outra mídia, para as telas. Afinal de contas, vocês sabem que a Apple TV está produzindo um seriado cuja história é baseada, né, inspirada nessa história da Fundação. Já existem trailers aí pela internet, e disponível inclusive aqui no YouTube mesmo. E eu fico assim, uma pilha, né, de curiosidade em relação a como essa adaptação vai ser realizada. É claro que eu sei que mídias diferentes contam a história de formas diferentes, então eu não espero que o seriado seja melhor do que os livros, ou que os livros sejam melhores do que o seriado. Eu acho que essa é uma discussão muito primária, e que eu acho que o livro cumpre o seu papel naquilo que ele se propõe, e eu espero que o seriado também cumpra o seu papel naquilo que ele se propõe. E é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, espero vê-los novamente muito em breve. Fiquem todos muito bem. Deixem aqui nos comentários sugestões, recomendações, aspectos do livro que vocês gostariam que eu tivesse falado ou que eu pudesse explorar mais. Eu acho que vale a pena. Tem conteúdo para eu gravar um outro vídeo sobre este mesmo livro, de forma que a gente possa mergulhar um pouco mais na história, viu? Nos vemos em breve. Tchau!